Saudações, pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês conversando sobre temas de saúde pública, de saúde mental. A gente vem trazendo professores, com competência para conversar desses assuntos sistematicamente já há algum tempo. E hoje nós estamos aqui com o médico, psiquiatra, professor doutor Guilherme Messas, que é professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É um prazer te receber aqui novamente. E nosso tema central hoje é o chamado novo normal. Eu estava comentando aqui com o doutor antes de começar o bate-papo, que a gente foi aprendendo novos vocábulos ao longo desse período. A gente aprendeu o que era coronavírus, aprendeu o que é o novo coronavírus. Esse vocábulo entrou, essa imagem, inclusive, daquele ser redondinho, com aquelas coroinhas em volta, isso não fazia parte do nosso imaginário. Aprendeu depois Covid-19, a palavra nova que surgiu, aprendeu o que é a Covid-19, a doença. Depois aprendeu pandemia, a diferença, para nós leigos, o que é epidemia, o que é pandemia, a gente não sabia. Vocês médicos sabiam, a gente não sabia o que era isso. A grande população não sabia disso. Agora se fala em lockdown e se fala em novo normal. Passando essa pandemia, nós viveremos essa nova normalidade. Então eu queria ouvir um pouquinho, como médico, como psiquiatra, como colega aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, um pouco o que vem a ser esse novo normal, o que o senhor vê desse novo normal? Muito bem. São as perguntas bastante desafiadoras, para tempos bastante desafiadores. O novo normal seguramente vai ser um novo padrão de distância física entre as pessoas. Eu acho que o que é inevitável aqui da pandemia, e depois que a pandemia passar pelo padrão que se tem até agora de conhecimento do vírus, o novo normal é a gente aprender a viver com alguma distância física, sem renunciar a nenhuma distância de coração, sem nenhuma distância psicológica. É muito da natureza humana, e isso vai continuar, que as pessoas precisem das outras, que o estado psicológico dependa do contato que a gente tem com as pessoas. Agora mesmo que eu estou conversando com as pessoas, como todos que estão nos ouvindo, muito mais à distância, muito mais de um jeito remoto, do que no contato pessoal, eu tenho sentido essa experiência de que para que você sinta calor, proximidade, perceba, ressoe com quem está do lado de lá, precisa de um contato um pouco mais intenso, mais um tempo, por exemplo, para que se consiga sentir o outro de uma maneira mais próxima. E eu acho que o novo normal é esse. O novo normal é a gente buscar as relações com as pessoas, a gente buscar se satisfazer com a relação com as pessoas, com uma distância física que é maior do que a que era antes. Não estou pensando nem tanto em abraçar e dar mão, que eu acho que algumas pessoas é um hábito, mas que algumas pessoas isso é mais frequente, outras pessoas isso é menos frequente. Eu penso mesmo numa distância maior como a gente está agora aqui, ou uma parte das reuniões para sempre serem feitas à distância. O novo normal é uma adaptação psicológica que a gente vai ter a se dividir entre contatos mais próximos fisicamente e contatos mais distantes. Era um pouco o que já acontecia no mundo devagarinho. A humanidade estava nas últimas décadas aprendendo aquilo que vale a pena, que é fundamental, que seja no contato pessoal, e aquilo que pode ser delegado a um contato mais distante. A gente vai apressar isso um pouco à força e um pouco com esse trauma, essa tempestade caindo na cabeça. Quer dizer, a sua visão em geral, esse novo normal, você seria mais otimista ou pessimista em termos de relações, de interações humanas? Tem gente que tem uma visão mais apocalíptica disso, que haverá esse distanciamento mais radical, e pessoas que dizem que exatamente vai acontecer o contrário. Haverá uma proximidade muito grande. Ao mesmo tempo, isso não poderá acontecer provavelmente para a questão sanitária mesmo. Em termos gerais, sem futurologia, mas um pouco pela sua experiência profissional mesmo, esse novo normal, a gente vai conseguir viver melhor nesse novo normal? As pessoas serão mais solidárias nesse novo normal? Se a gente olhar a história da humanidade, em termos de tecnologia, a gente nunca esteve tão preparado para resistir a uma intempérie continuada como essa, uma situação desfavorável como essa. E a humanidade sempre resistiu, em momentos melhor, em momentos pior, mas sempre resistiu e sempre buscou, e isso importa muito, sempre teve como um valor
isso importa muito, tentar se aprimorar. Então eu acho que a gente tem dificuldades pela frente, mas eu acho que no médio prazo, depois que a gente conseguir deixar para trás o grosso disso tudo, eu acho que a maior parte das pessoas vai se adaptar a um novo normal e elas têm chance de viver melhor. Eu não estou sendo, então eu sou moderadamente otimista porque eu olho a história da humanidade e onde o valor expresso de respeito ao próximo, o valor declarado de tentar se aprimorar, de tentar buscar a vida melhor, onde isso aconteceu, as pessoas terminam por ser melhores depois que elas passam por momentos muito difíceis. Eu acho que a gente tem, nesse momento, uma fase extremamente difícil. A gente está vendo crescimento de números de pessoas doentes, crescimento de número de pessoas mortas e, portanto, não é agora que as pessoas vão se sentir melhor. É natural que não é agora. Esse ainda não é o novo normal. A gente vai ter uma segunda parte que é relacionada aos danos econômicos, a uma situação traumática de algo que está sendo vivido agora. Isso também não vai ser o novo normal. O novo normal é aquilo que entra aos poucos, se infiltra na nossa condição psicológica e vai ficando. Vou fazer um exemplo muito banal aqui, mas para servir, para esclarecer. Usar cinto de segurança virou devagarinho um novo normal. 30 anos atrás, 20 anos atrás, 30 não era raro, era um presente que alguém se dava. Depois houve uma pressão social para isso, não era normal, mas acabou sendo incorporado. É muito banal, mas eu acho que a gente vai chegar a um novo normal em que, de fato, a gente consegue viver bem, se proteger com os outros, embora com uma parte das atividades remota à distância. O novo normal vai passar por uma capacidade da gente sentir o contraste entre aquilo que deve ser feito presencialmente e aquilo que deve ser feito à distância. A maior parte do meu otimismo de prazo vem disso, vem do contraste. A gente vai conseguir sentir melhor aquilo que é fundamental da presença de alguém e aquilo que não é tão fundamental. Não sou a favor, não consigo me convencer de que vale a pena ser apocalíptico, mas, por outro lado, sinto que o novo normal vai cobrar alguma ansiedade da gente, porque ele veio rapidamente sobre nós. Assim como se aparecesse um inverno, como se começasse a nevar de repente numa meia estação. A adaptação disso toma algum tempo e requer alguma paciência, bastante boa vontade, vontade de melhorar e uma visão de médio prazo. Agora, como médico, a medicina, como que você vê a medicina, pensando no nosso público, né, principalmente o público, né, de docentes, né, de alunos de medicina, né, de alunos de outras especialidades na área de saúde, e as pessoas vão aos médicos, né, eles precisam de médicos. E a medicina existe justamente para atender essas pessoas. Como que o senhor refletiria um pouquinho sobre esse novo normal na sua área de atuação, na medicina, talvez mais especificamente na psiquiatria? Eu acho que algumas atividades vão ganhar com o fato de se poder fazer telemedicina. E vou dar um exemplo no qual o Brasil se deve há muito tempo. Existem muitas áreas remotas no Brasil, nas quais os serviços de saúde, de medicina não chegam, e que aí você conseguir aceitar a ideia de um atendimento à distância, significa você oferecer medicina para quem não está tendo. Eu acho que aí a medicina ganha. Vão existir situações, para não mencionar a cirurgia, que aí a cirurgia de fato, ela, tirando tecnológica, que se faz à distância, mas a cirurgia é um ato que depende justamente do médico estar agindo sobre o corpo ali, sobre a pessoa viva na frente. Eu acho que a medicina vai ter ganhos, eu não tenho a mínima dúvida de que a medicina tem ganhos com a possibilidade de incorporação da tecnologia à distância. É evidente que não dá para dizer isso, que toda a medicina vai ser substituída. Não faz sentido disso. É uma atividade humana, uma atividade que depende do contato entre as pessoas muito. Mas a medicina ganha
com certeza, a medicina sim sairá revitalizada dessa crise para a qual a sociedade está chamando a tomar posições. Nessa linha de raciocínio, vamos falar um pouco de educação também? Quer dizer, a interação entre as pessoas, quer dizer, retomando um pouco do raciocínio, a gente falou um pouquinho de medicina, especificamente, que é a sua área, né, como professor, né, como docente, como pesquisador e como, né, psiquiatra. A educação, de modo geral, pensando numa linha, né, desde a educação, né, básica até o ensino superior, até a pós-graduação, a educação vai sair muito alterada desse processo, isso já é evidente. Qual é um pouco a sua percepção desse momento e para onde caminha a educação nesse novo normal que está em construção, como o senhor deixou muito claro? A educação, ela já vinha caminhando no Brasil mais rapidamente no sentido de novo normal do que a saúde. A saúde brasileira tem ficado um pouco cuidadosa, cautelosa, no meu modo de entender, cautelosa demais de incorporar tecnologias à distância, de atendimento à distância. A educação deve se renovar seguramente. E eu acho que o grande salto que está sendo imposto à educação nesse normal, mais uma vez, na linha do que já acontecia, uma grande substituição de textos escritos por vídeos, isso que a gente está fazendo aqui, manifestações que são visuais de transmissão de educação. Tem coisas boas, consequências boas e consequências ruins disso. Depois que, embora a distância possa permitir que se entre no computador e baixe um texto, favorece o fato de existir distância, o fato de existir uma necessidade humana de ter contato com os outros, acho que vai favorecer esse tipo de, dizer assim, transmissão oral, de renascimento séculos depois da transmissão oral como fundamento principal da educação. Que aparece nas redes sociais também. Tem um ícone disso que nós estamos conversando um pouco, que é a própria máscara, né? A gente estava aqui de máscara, nós tiramos a máscara para fazer a gravação, né? O pessoal que está gravando aqui, né, também está de máscara, a gente seguindo todos os protocolos, um distanciamento maior, tudo isso que o senhor já colocou aqui, né, álcool em gel, tudo isso. Mas a máscara se tornou um ícone de proteção, eu salvo a mim mesmo, salvo ao outro. Essa frase que eu estou dizendo, o senhor vê que isso é um novo normal, ela vai predominar nessa pandemia? Eu acho que a máscara veio para ficar. É só a gente olhar o Oriente, como eu falo sempre, que uma parcela importante das pessoas usa no cotidiano a máscara. Na rua, no meio de transporte. Eu acho que a máscara ela vem para lembrar que existem mecanismos de proteção que viabilizam. Na verdade, a máscara é um caminho de acesso, é um portal que viabiliza que a gente consiga ficar junto fisicamente, sem correr um grande risco. Eu acho que a máscara, até agora, nesse novo normal, ela é um escudo que permite um modo de retomar as atividades mais próximo à maneira anterior. Para se brincar um pouco, eu acho que é a sentença final da gravata, isso que ela tem de favorecedora de contaminação, e seja bem-vindo para essa máscara protetora. Eu sou otimista quanto à máscara, na verdade. Não vejo a máscara como uma barreira, eu vejo a máscara como um portal de um acesso. E já encaminhando um pouco para o fechamento da conversa, queria que você refletisse um pouquinho sobre a questão comportamental. O senhor mesmo falou, são momentos difíceis, momentos inesperados. Acho que ninguém em sã consciência esperava há 4 meses que isso fosse acontecer. Você tinha essa percepção. A nossa geração, a nossa geração, acho que nunca tinha imaginado passar por um momento, né, como esse. Em termos comportamentais, quer dizer, o que o senhor sentiu, né? Seja com alunos, seja família, seja pacientes, né, de modo geral, logicamente, sem invadir a privacidade do seu trabalho. O que se alterou no comportamento das pessoas a partir do início da pandemia, a partir do momento que a palavra coronavírus começou a se tornar, né, conhecida na sociedade? Nesse momento, as pessoas estão um pouco mais cansadas. No primeiro momento, muito alarmadas, e todo alarme
todo sinal de pânico leva a movimentos dispersos de buscar algum modo de se assegurar de como agir. Eu acho que nesse momento as pessoas lendo jornais, ouvindo, examinando as polêmicas e os conflitos que existem, elas têm, na maioria, uma convicção de que precisam se proteger. Esse precisar se proteger faz com que, como agir nesse momento, ou seja, vamos buscar a proteção, leva a que as pessoas estejam um pouquinho menos apavoradas, um pouco mais cansadas desse modo de viver absolutamente novo, desse novo normal que saiu do céu, que caiu na cabeça. Então, esse é um momento de cansaço, um pouco de irritação, que ainda tem como antídoto manter o máximo possível de contato com pessoas, mesmo que seja no virtual. O antídoto desse momento de cansaço é manter o máximo de contato com as pessoas, porque a própria criatividade, isso é nativo do ser humano. Ele vai encontrar soluções dentro de si para repor essa presença das pessoas. Então, investir nisso é fundamental. É só olhar a exuberância de lives que tem aparecido. Como essa nossa não é uma live, mas é quase, enfim, de depoimentos pessoais. Eu acho que as pessoas estão se manifestando mais, as pessoas estão ouvindo a manifestação dos outros. Então, esse alargamento de contato recíproco entre pessoas, como antídoto a um cansaço, é o que eu vejo acontecer agora, e eu olho, está no médio prazo, isso como extremamente positivo. O positivo não aparece no meio da tormenta. O positivo é microscópico no meio da tormenta. O positivo só aparece, assim como num jardim que não está limpo, tem a árvore que vai durar 100 anos e tem o mato. O positivo aparece quando a gente começar a conseguir separar joio de trigo e reestruturar a vida. Aí sim a gente vai detectar coisas como essa que eu acabei de dizer, que eu acho que essa é uma fina flor aí no meio. Esta crise nos ajuda a ouvir mais as pessoas? Você tem um pouco essa percepção, essa visão? Essa crise nos ajuda a perceber que nós precisamos mais das pessoas do que podíamos pensar antes. Essa crise mostra como, se o panorama de fundo no mundo é de desconforto, de medo, de pavor, nós também vamos nos contaminar. O que eu acho que acontecia nas últimas décadas, o mundo vive aí 70 anos sem guerra, mais até, um momento que de certa maneira foi de prosperidade. Isso faz com que as pessoas fiquem mais dedicadas a seus lazeres e prazeres e acabem esquecendo que o estado de espírito geral ele é como uma tonalidade de som que contamina nosso espírito. Que se existir um mal-estar coletivo, a gente não consegue ser uma ilha que vai se sentir bem aí no meio. Eu acho que nesse momento, eu acho que essa percepção da fragilidade diante do coletivo é a maior experiência. Tenho ouvido isso de pessoas que de hábito até se sentem mais independentes psicologicamente. A gente está reconhecendo que a nossa dependência interpsicológica era maior do que a gente pensava. Para quem está ouvindo essa conversa, né, quem está vendo essa conversa também, provavelmente, dependendo da cidade onde está, do momento que vai assistir, ela está em momentos diferentes desse processo. Em cidades que têm uma liberdade já maior de sair à rua, cidades onde o processo é inverso, né? Fechamento, lockdown, como eu falei, está sendo cogitado, está sendo praticado. De modo geral, né, para terminar com mensagem final, esse processo inteiro que nós estamos vivendo, em termos médicos, em termos psiquiátricos, em termos comportamentais, quer dizer, o que a gente pode falar para as pessoas hoje que estão ou no começo, né, da dor, ou vivendo dor profunda, ou refletindo sobre dores que já passaram, e com receio do futuro? O senhor falou isso rapidamente, quer dizer, há uma insegurança também em relação ao futuro, pela questão econômica, pela questão obviamente médica e psicológica. Quer dizer, qual que seria uma fala mais harmoniosa nesse momento que a gente poderia passar para quem está conversando com a gente à distância? As soluções psicológicas nossas
soluções psicológicas e o estado psicológico que a gente fica, mesmo diante de crises econômicas, depende da maneira como a gente se relaciona com os outros. É a maneira como a gente se relaciona com os outros, com a família, com o grupo, com o lugar onde trabalha, com a comunidade, que dá o sustento psicológico para que a gente consiga se sentir psicologicamente bem. Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui, a melhor sugestão é ficar muito atento para buscar a melhor maneira de ter uma relação saudável com as pessoas. Para quem está no meio de uma situação mais complicada, como várias capitais do Brasil, em São Paulo agora, e mesmo para quem está ouvindo isso mais de televisão, porque justamente o novo normal será buscar uma estabilidade a partir de melhorar o modo como se relaciona com as pessoas. Isso também serve, eu tenho estado em contato com meus colegas médicos na Europa, principalmente Itália, isso também serve para os países que estão saindo. A saída disso não há um grande alívio, é um prudente movimento de achar um modo sustentável, como estou sugerindo aqui, de continuar vivendo próximo das pessoas. Esse é o novo normal. Essa é a principal aposta, a principal recomendação que eu faria. Doutor, muito obrigado pela conversa agradável, né, mais uma vez. Espero que tenhamos, de certa maneira, né, contribuído com a reflexão das pessoas, que é uma característica também desse novo tempo. A gente está com tempo, talvez, né, para refletir sobre algumas questões importantes da nossa vida. Então, eu sou o Dr. Guilherme Messas, que é professor aqui nosso da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, batendo papo com a gente sobre esse tema, né, que vai crescer essa discussão seguramente, o novo normal. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Oscar, e a todos que nos ouviram.